Queria saudar a todos aqui, nós já estamos no ar, né? Saudar a todos e todas, saudar aqui. Hoje nós estamos com uma bancada grande, né? Muita alegria poder voltar aqui e dialogar. Ao mesmo tempo, alegria que a gente volta e dialoga, mas uma tristeza, né? Que volta a pandemia, circula ou atinge direto Sapiranga, é a segunda morte que nós já temos. Eu queria saudar aqui conosco, está aqui o Paulo, dos Sindicatos Comerciais, seja bem-vindo, Paulo. Está aqui conosco o Didi, do Sindicato Sapateiro, né? Seja bem-vindo. Está aqui conosco o Espolaor, ex-prefeito da nossa cidade, seja bem-vindo, Espolaor. Está aqui conosco o vereador Ego e a vereadora Rita. E nós queríamos discutir hoje, além dessa questão do Covid, além de todos os problemas que tem a nossa cidade, nós queremos também discutir fortemente essa questão do desemprego da nossa cidade, que atinge, né, muito forte a nossa cidade, o desemprego. As pessoas estão sentindo mesmo essa questão todo do desemprego, e nós queríamos dialogar sobre isso. Eu queria aqui conversar com a Rita, que tu pudesse dar um pouco os dados, falar um pouco hoje, uns 3 minutinhos, depois o Espolaor, depois o Ego, depois o companheiro do sindicato, nós falar um pouco sobre a questão do Covid mesmo, né? E tu viu ontem, isso que me chamou a atenção ontem em todos os jornais, que nós temos uma deriva, né? Essa é a verdade. Ontem o Vital do Rego, que é o ministro do TCU, disse que o comitê de crise que o governo federal tem instalado não tem um secretário de saúde, não tem uma pessoa ligada à saúde, quer dizer, só político, né? Ou só militar, não tem uma pessoa que tenha uma questão base técnica para orientar o governo. Por isso que nós temos hoje chegando a 54 mil, se eu não estou me enganado, de mortes em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, hoje, agora de noite, estava dando os jornais, a pandemia está pegando um corpo, assim, um negócio fora do comum, né? Pegando muito corpo, a transmissão está muito grande, né? E nós temos um governo federal que, literalmente, Espolaor, Ego e a Rita, que está aqui, os companheiros sindicatos, que não faz nada, né? Que está à deriva, quer dizer, o país... Hoje estava em vários jornais em todo o Brasil, falta remédio, falta medicamento, e tu vê um governo discutindo outras coisas que não é a saúde. Ontem o Tribunal de Contas apontou, a nível nacional, né, que os recursos que estão indo, não estão indo para a saúde, o comitê de crise não tem gente técnica, portanto o governo está para essa área, é lamentável. Eu queria ouvir um pouco você, Rita, a nível mais de Sapiranga, como é que tu está vendo a situação, que nós também aqui partimos para a bandeira vermelha, não foi por um acaso. Pois bem, então, primeiramente, cumprimentar a nossa amada comunidade, que está aqui mais uma vez com a gente nessa noite, nessa quinta-feira, dizer da enorme alegria que eu sinto em estar com esses valorosos companheiros aqui, Nelson Espolaor, nosso eterno prefeito de Sapiranga, vereador Egon, que é uma pessoa que eu sei que eu posso contar na Câmara de Vereadores, que está sempre na luta, Paulo Roberto, que eu estou sempre na ligação, conferindo algumas situações, muito obrigada, Paulo. Meu presidente Deoclésio, que também me atura nas ligações, e o Didi do sindicato. É uma alegria muito grande estar aí, o Odair, né? Mas para mim é o Didi, e a gente sempre na luta pelos direitos da comunidade. E hoje a gente vem mais um dia falar sobre, iniciando essa fala então com coronavírus, né? A situação que está Sapiranga, vamos falar mais diretamente para Sapiranga, então, nesse primeiro momento, onde nós chegamos hoje a 70 casos, né? Cumprimentar os companheiros aí, Josué, Ivanir, a Mara, a Rosa, e dizer que a gente chegou hoje, então, a 70 casos na cidade de Sapiranga. Isso, para mim, é bastante assustador, porque até ontem tinha 57, e de 57 para 70 são 13 pessoas num dia, né? E dessas 13 pessoas num dia, a gente também tem a confirmação de mais um óbito, então são 13 em 24 horas, 13 casos a mais e uma morte em apenas 24 horas. Isso para a gente é bastante preocupante, porque nós precisamos levar em consideração que a nossa cidade foi de bandeira laranja para bandeira vermelha, e que isso assustou demais os comerciantes, né? E a gente reafirma aquele compromisso que a gente tem e que a gente já falou, que nós estamos com vocês, eu estou com vocês, porque a gente busca
alternativas para que o comércio não sofra, né? E aí a gente tem o Paulo do sindicato aí, dos comerciários, que a gente está sempre na luta, que a gente faz essa fala. Porque, na verdade, eu tenho muito medo que essa segunda parada que a gente deu agora de bandeira laranja para bandeira vermelha afete de uma maneira que alguns comerciantes não consigam reabrir, né, os seus comércios. Isso me preocupa muito. Voltando aos casos, então, a gente tem divulgado na página ali os casos por bairros, né? E a gente pede para que a população fique atenta a essas situações. Nós temos aqui hoje 485 testes realizados e eu tenho batido e cobrado que a gente precisa realizar mais testes e a comunidade também vem nos pedir para que seja realizado mais testes, só que tem que estar ciente de que se a realização de mais testes vai positivar mais. E por que eu estou falando isso? Eu vou continuar cobrando e tem que fazer mais teste mesmo. Só que a gente pede para que a comunidade dê atenção ao que realmente está acontecendo, que é um vírus que veio e que está atingindo a todos, como bem disse meu presidente ali no início, né? Está chegando de uma forma tão forte no Rio Grande do Sul que está atingindo de uma maneira quase que descontrolada, né? Porque para mim atingir 13 pessoas em 24 horas é muita coisa numa cidade de Sapiranga. Se fosse um só, para mim já seria muita coisa, porque a gente está falando de vidas. Então a gente vai estar cobrando esses mais testes, mas também vai pedir para a comunidade para que quem puder, né, que não tiver nenhuma necessidade de ir para a rua, que fique dentro de sua casa, que não faça aglomerações, porque esse vírus ele se espalha rapidamente. E como a gente bem teve o caso na semana passada, que a gente mostrou o áudio da nossa amada amiga Yara, na sexta-feira o marido veio a falecer e ela prontamente foi para a tela do celular e me enviou um vídeo para conscientizar a população. Ela diz assim: a gente não acreditava e o vírus nos pegou. Então, o que é importante nessa fala? A gente precisa se cuidar. O vírus está aí. Né? E tem uma imagem que passa aí as pessoas compartilham no Facebook, no WhatsApp, que é o vírus espalhado por toda a cidade. E se a cidade fosse assim, se você enxergasse isso, porque ele é um vírus invisível, se você enxergasse isso, você iria para a rua? Então, e quando a gente fala ir para a rua, amada comunidade, a gente não está falando que não é para te sair para trabalhar, a gente sabe que o desemprego está muito grande, né? Que muita gente ficou desempregada, mas tem as pessoas que têm um emprego ainda e que precisam sair para trabalhar. Saiam para trabalhar com todos os cuidados, né? Com todas as precauções. Quando a gente fala fica em casa, a gente fala para não ir passear, para não ir fazer aglomeração de churrascos, de festas, né? De jogos, que a gente sabe que tem pessoas que dizem que jogavam escondidos e tal. Então, esse não é o momento. Né? A gente precisa se unir para vencer esse vírus. Mas os números de Sapiranga, vou falar mais uma vez, então hoje nós temos 485 testes realizados, 70 casos confirmados, casos locais, 20 curados, 7 hospitalizados em hospitais de Sapiranga e região, então nós temos 7 pessoas hospitalizadas, 2 óbitos. E ontem também saiu os dados do hospital, que foram divulgados, tá? Casos confirmados recebidos pelo Hospital de Sapiranga, 18. 3 óbitos, um de Sapiranga, um de Novo Hamburgo e um de Araricá. É importante ressaltar para a comunidade que os dados do hospital, eles são diferentes dos dados que a Secretaria de Saúde, que a Prefeitura informa. Então, para não haver uma confusão ali, que as pessoas ficam meio confusas. Porque é um vírus que chegou agora, ninguém nunca viveu isso, então a gente entende que as pessoas estejam meio confusas. Então, é importante a gente ficar conversando, dialogando, para poder ir explicando essa situação de como está. Eu preciso reforçar aqui e pedir para vocês que a gente está vivendo um momento extremamente difícil. Um momento onde tem esse vírus que atacou, que está essas dúvidas todas, mas a gente precisa agir com a verdade. E hoje circulou nas redes, através do WhatsApp, desde ontem, uma mensagem onde cita o meu nome e onde fala e me questionam sobre a mudança de bandeira, que teria uma programação, uma pré-programação das mudanças de bandeira na cidade de Sapiranga. Quero deixar para a comunidade que eu sou vereadora, sim, de oposição ao governo, mas eu sou uma vereadora que eu gosto da verdade. E a verdade, ela precisa ser dita. A programação das bandeiras, elas ocorrem de que maneira?
através dos casos, né, que são positivados, dos casos que precisam de leito hospitalar, e a partir do momento que esses casos que precisa de mais leitos hospitalares, ele depende do quê? Depende do número de leitos que a gente tem na cidade. Então, a gente está sempre intensificando a cobrança de pedir mais leitos para Sapiranga. Mas por que eu estou falando isso? Para a responsabilidade de passar mensagens verdadeiras. Uma mensagem que ela vem com mentira, ela não contribui para que a cidade fique melhor, ela não contribui para que a gente contamine mais pessoas. Não, pelo contrário. Se as pessoas acharem que existe uma programação de bandeira, de vermelha para preta, de laranja para vermelha, se elas acreditarem nisso, elas não vão se cuidar, porque elas vão pensar que existe uma programação para se buscar recurso para o município, quando, na verdade, não tem ligação uma com a outra. Então, comunidade, o que eu peço para vocês é para que a gente se cuide, para que a gente saia somente para fazer o que é extremamente necessário e a gente não acredite em fake news. Faça como as pessoas me fizeram hoje. Quem tinha dúvidas me mandou essa mensagem, porque como menciona o meu nome lá dentro, né, as pessoas vieram me perguntar. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse cuidado, né, com o que a gente vai falar, para que a gente haja com verdade, porque o momento já está extremamente difícil. Se a gente espalhar mentira sobre coronavírus, a gente vai fazer a população desacreditar que o vírus existe, vai achar que é um momento de política, que estão usando o vírus para a política, as pessoas não vão se cuidar e as pessoas vão morrer. E eu acredito que a gente não quer isso. Eu não quero isso, eu não preciso dessa forma para destruir governos. Política a gente constrói de outra maneira, a gente constrói com o povo. Isso é política. Então, e o vírus não é político, o vírus é uma doença, tá? É uma doença que chegou na nossa cidade, que chegou no nosso estado, no nosso país, no mundo. No mundo. E ele não é para a gente brincar, porque ele não está de brincadeira com a gente. Enquanto a gente pensa em criar mensagens para desfazer os trabalhos que estão sendo feitos, e eu vou ressaltar aqui que a gente está cobrando mais investimentos, cobrando mais teste, cobrando para que tenha, então, esse hospital de campanha que a comunidade quer, mas vale ressaltar que esse hospital de campanha, em hospital de campanha não se coloca leito de UTI, então são só leitos básicos, né? Então, não resolve o problema da maneira que a gente imagina que ele fosse resolver. Então, mas a gente vai ficar cobrando, não que vocês venham dizer assim, vereadora, a gente quer que tu tenha... instalou o hospital de campanha, daí eles cobram de nós, mas o vereador não executa, quem executa é o executivo, a prefeita. Mas como as cobranças chegam para nós, eu já estou explicando. No hospital de campanha, então, não tem leito de UTI, tá? Leito de UTI é lá dentro do hospital. E com isso a gente está cobrando, hoje a gente ligou e viu, estão sendo habilitados mais 5 leitos, então essa habilitação de mais leitos pode nos dar a possibilidade de sair da bandeira vermelha, voltar para a laranja, e voltando dessa maneira, acontecendo isso, a gente precisa, em união, mais do que nunca a gente precisa da nossa união, a união para que as pessoas estejam juntas para combater esse vírus e para que a cidade volte a funcionar. Porque se eu não respeitar, e se eu for passear, Deoclésio, na tua casa, tomar um chimarrão contigo, eu vou estar contribuindo, né, para que feche o comércio. E não é isso que eu quero. Então, é esse meu recado para a comunidade. Muito obrigado, vereadora Rita. E a crise, a situação é séria, né? A gente tem que levar com muita seriedade. Eu queria ouvir o ex-prefeito Spolaor, uns 3 minutinhos, depois o Ego, e depois nós dialogamos com o nosso companheiro do sindicato. Muito boa noite, Spolaor. Gostaria de ouvir você um pouco sobre toda a situação que nós estamos vivendo hoje. Boa noite, companheiro presidente do nosso partido, companheiro Deoclésio. Queria poder cumprimentar aqui os representantes do movimento sindical de Sapiranga. Neste momento, companheiro Didi, representando aqui a diretoria do Sindicato dos Sapateiros, maior sindicato da América Latina dos trabalhadores. Cumprimentar o Paulo, dirigente do Sindicato do Comércio dos Trabalhadores de Sapiranga. Uma alegria poder fazer parte desse debate aqui com vocês, pela importância que tem cada entidade, pelo conteúdo que cada um de vocês tem para contribuir com a discussão e o compromisso com a nossa cidade e a nossa população. Queria cumprimentar aqui o vereador Ego, a vereadora Rita,
2 grandes vereadores que atuam na Câmara, que representam o Partido dos Trabalhadores e que nós nos orgulhamos pelas posições e pelas lutas que cada um de vocês fazem e nos representam na Câmara e na sociedade de forma geral. Mas, presidente Deoclésio, eu quero me somar aqui à fala da vereadora Rita, porque saudando a vocês, eu quero saudar a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesta live. Uma quinta-feira chuvosa, mais uma chuvinha abençoada, na realidade, começando um período de inverno. E eu quero saudar a todas as pessoas que, mesmo com este clima, com este ambiente, estão aqui nos acompanhando, nos dão a honra, cada homem de cada mulher aqui, que muito nos alegram pelas mensagens, pelas saudações, pelos cumprimentos, né? É um motivo, de fato, de muito entusiasmo nosso. E nós viemos aqui para emitir uma opinião e também poder contextualizá-lo pelo momento e a situação que nós estamos vivenciando. E este tema abordado da pandemia inicial, ele é extremamente importante que todos nós aqui possamos refletir e mudar o nosso comportamento e a nossa conduta e a nossa visão perante, na verdade, o diagnóstico presente. O vírus tem demonstrado que ele é letal, ou seja, que infelizmente ele tira e ceifa muitas vidas. No Brasil, já são mais de 54 mil pessoas. 54 mil pessoas que perderam a sua vida em menos de 3 meses. É uma tragédia humanitária. E todos os indicadores de todos os cientistas, de todos os infectologistas, apontam que a situação ainda vai se agravar mais. Por outro lado, nós não temos uma política nacional. A União, o governo federal, não é porque nós somos oposição ao Bolsonaro, é porque nós queremos refletir com você que está nos acompanhando, se isso que nós estamos dizendo não é a mais pura verdade. O governo federal trocou de ministro 2 vezes e hoje vem administrando o Ministério da Saúde com um ministro interino. O presidente da República recebeu uma ordem judicial para não sair nas ruas sem máscara, sem equipamentos, que é fundamental para preservar a vida e não disseminar o vírus. Portanto, é preciso que nós possamos refletir justamente neste momento que nós estamos vivendo. Nós estamos sem um governo federal que coordenasse este processo. Ele é responsável por essa tragédia humanitária que nós estamos vivendo no Brasil. E nós precisamos dizer isso em todos os lugares. E, infelizmente, eu gostaria de estar aqui dialogando com vocês, dizendo: o pior já passou, está tudo bem encaminhado, e a minha opinião é que o amanhã será melhor. Mas eu não posso dizer isso para você, senão eu também estaria sendo irresponsável. Eu quero tratar sobre 2 temas neste processo com você. Os dados do Brasil são gravíssimos, gravíssimo. E não é para a gente amedrontar as pessoas, é para nós orientar as pessoas. Sabe por que é gravíssimo? Porque está faltando agora condições para os profissionais na área da saúde fazerem medicamento para manter as pessoas entubadas. Ou seja, o cidadão e a cidadã entubada pode estar com o tubo na boca e não ter mais insumo para fazer anestesia. Você imagina? O cidadão tem que estar entubado para poder continuar respirando e não consegue, e os profissionais não têm mais medicamento para poder fazer, na verdade, manter aquele corpo sedado. Imagina o que é isso? E esta é a situação que está hoje pré-acontecendo em muitos hospitais no Brasil. É triste demais. E nós temos que trazer isso para as pessoas refletirem e tomarem cuidado para nos ajudar a controlar o processo de proliferação do vírus.
É gravíssimo essa situação. Nós também temos no Brasil, vendo um processo que os testes, foi anunciado que teria 40 milhões para ser testado. O Tribunal de Contas deu uma decisão suspendendo o contrato do governo federal que estava direcionado e está sujeito os municípios que já fazem poucos testes, ter menos ainda. E, portanto, nós temos que falar sobre isso, para que a nossa população possa tomar todos os cuidados. Eu estou falando do Brasil, que tem 54 mil mortos, infelizmente, e mais de 1.200.000 pessoas com o vírus que já foram contaminadas. 1.200.000, e cresce 30, 35, 40 mil por dia. Cresce de pessoas contaminadas. E este vírus se prolifera, ele é invisível e se prolifera de várias formas. E, infelizmente, no Rio Grande do Sul, ontem, nós tivemos o número que fechou a 500 mortos. 500 no Rio Grande do Sul. A nossa cidade, o segundo óbito, como disse a vereadora Rita, 70 casos ativos, sem falar daqueles que não foram identificados porque não foram feito teste. Ou seja, nós temos 70 pessoas em Sapiranga que está com vírus ativo no seu corpo e que precisa ficar isolado, precisa, na verdade, ter rastreamento onde é que elas passaram, fazer teste nas outras pessoas, onde elas estiveram, para poder fazer o controle do vírus e não permitir que eles fiquem se proliferando, porque senão nós já estamos com 7 pessoas hospitalizadas. Se outras pessoas ficarem com vírus e precisar do hospital, não vai ter. E é disso que nós estamos falando, é para salvar vida, é para cuidar das pessoas, e é por isso que nós estamos aqui fazendo uma live do Partido dos Trabalhadores, com várias representações, e convidando você. Olha, nós já tivemos óbito em Araricá, já tivemos em Parobé, aqui em Sapiranga, aqui em Campo Bom, ali em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em praticamente todos os municípios já tivemos, infelizmente, óbito de pessoas. Isto não é suficiente para a gente olhar que temos que se cuidar. E, além disso, temos que cobrar das autoridades que tomam providências, que orientem a sua comunidade, que orientam as pessoas e que façam, na verdade, o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito, nós vamos conversar daqui a pouco mais. Tem que garantir comida para o povo e tem que garantir política para o desenvolvimento econômico e orientação adequada para a população poder manter o distanciamento, o isolamento para controlar o vírus. É disso que nós estamos falando. Nós temos que preservar a vida das pessoas, senão não tem sentido nenhum nós vivermos. Nós vivemos para ajudar as demais pessoas, ajudar as pessoas a preservar a sua vida, a cuidar da sua vida, a viver bem. E é isso que nós estamos fazendo. Então, meu presidente Euclécio, queria deixar esta mensagem neste início de diálogo aqui entre nós, de que a gente possa, de fato, dizer, olha, nós estamos em bandeira vermelha. Bandeira vermelha requer, pela planilha do Estado, um conjunto de situações que precisam tomar os cuidados. E nós não gostaríamos de ver comércio, indústria, estabelecimento nenhum fechado. Agora, nós precisamos deixar bem claro, as pessoas, o jeito para controlar o vírus é, de fato, manter o distanciamento social e precisamos diminuir a circulação de pessoas. E se tiver que tomar medidas mais drásticas, que tenha tomado, que seja tomado em defesa da vida das pessoas. Não podemos brincar, na verdade, com o vírus que é letal. Eu vejo autoridades políticas, eu vejo cidadãos e cidadãs com representação política, com representação institucional, subestimando o vírus. Mas depois, quando as pessoas estão perdendo a vida, querem botar a responsabilidade nas pessoas. Mas a responsabilidade para orientar as pessoas é de quem tem representação, e não de subestimar, na verdade, o vírus, para depois que ter um grande número disseminado, querer apenas lamentar e responsabilizar as pessoas. As pessoas têm que fazer a sua parte, mas as autoridades têm que orientar as pessoas e fazer a sua parte também. Então, era isso, meu presidente Euclécio, para a gente começar a reflexão.
Obrigado, Spolaor. Muito obrigado pela tua participação aqui. Quero saudar aqui a Mara, né? A Mara que está conosco, a Ivanir. Deixa eu ver mais aqui a Mara e Ivanir. Saudar aqui o Josué que está conosco. Saudar a Rosa Dávila também. Muito obrigado, Rosa. Saudar o Paulo Portugal. Saudar aqui o Alcimar Amaral de Almeida. O Anthony. Muito obrigado aqui que está conosco. O Egon Kirsch também está aqui respondendo. O Gelson, muito obrigado pela participação. O Walter Marcelo, o Alcimar. Enfim, um conjunto de pessoas. O Everton, né, de Taquara, que nós vamos, na medida do possível, lendo, falando. E eu queria ouvir aqui o vereador Egon, né? E é importante a gente ter claro, né, Spolaor, que quando tu estava no governo, nós construímos vários postos de saúde na cidade, né? Vários postos de saúde foi construído, aberto, reformado, a UPA, né? Que foi todo um projeto encaminhado, foi do governo da Dilma, do Lula, e graças a Deus que tem uma UPA hoje, né? Porque senão seria muito difícil, todos os investimentos foram feitos na época, que hoje tem salvo a saúde do nosso povo. E eu queria ouvir o vereador Egon, porque nós não queremos que as autoridades que têm responsabilidade com a política, com os investimentos na cidade, fiquem depois lamentando. Nós queremos que seja investido na nossa cidade para que não tenha nenhuma morte, né, a nível de Brasil, a nível de Estado e a nível da cidade. Mas lamentamos mesmo quando a gente vê esse conjunto de questões acontecendo que poderia ser evitado, né? Quando nós criticamos é isso, quando nós fizemos uma crítica dura, porque essas mortes poderiam ser evitadas. Vários países do mundo que tomaram decisões firmes, duras, diminuíram muito a mortalidade. Eu queria ouvir o vereador Egon, depois nós vamos dialogar um pouco com os companheiros do sindicato. Minha saudação, Deoclésio, presidente do Partido dos Trabalhadores, um guerreiro que sempre está na luta, o Spolaor, que já foi prefeito dessa cidade e que tem feito um trabalho muito importante aqui no nosso município, quando foi gestor dessa cidade. A Rita, que é vereadora e ladeia comigo um projeto importante, de oposição hoje a esse governo que está aí, é importante dizer isso, não concordamos com muita coisa que é feito nessa cidade, por isso que ladeamos junto lá na Câmara de Vereadores esse processo, e também o Paulo, do sindicato, o Didi, os colegas aí do setor sindical. Acho que é importante a gente colocar aqui, inclusive, que a gente está enfrentando essa pandemia e que a gente poderia ter um outro viés se tivéssemos uma política voltada para atender os interesses da grande maioria da população, especialmente aqueles que mais precisam. A gente sabe que, há poucos dias atrás, agora, nós votamos um projeto onde liberamos 2 milhões de reais, recurso livre para fazer reformas do ginásio de esportes Nenezão e também lá do Palácio dos Esportes. E a gente vê que, no processo de construção de alternativas para a nossa cidade sair dessa pandemia, nós não encontramos uma luz no fim do túnel. E aí a gente vê que, quando o Spolaor foi prefeito, o hospital estava fechando. Os empresários vieram com a chave do hospital para entregar para o Spolaor, que era prefeito, há pouco tinha assumido, né, e que o Spolaor encontrou alternativas, repassando 17 milhões para o hospital no período que ele foi prefeito. Então, isso mostra que hoje nós temos um hospital que pode atender e socorrer o nosso povo, graças a um prefeito que teve visão e que teve o investimento necessário para esse caminho. Não dá para... Às vezes a gente vê alguns comentários de pessoas que acho que esqueceram aquilo que é de responsabilidade do atual gestor e tentam culpar os outros para tentar se livrar daquilo que foram responsáveis, votando ou fazendo campanha, né, para que outro projeto pudesse assumir. E quando a gente faz isso, a gente acaba dando a culpa em alguém. E sempre tem um ditado que diz assim, a culpa é minha, e aí eu posso dar ela para quem eu quero. Então, se alguém votou nessa atual gestão, que fecha 18 anos que estão no poder, tem que ter um pouco de responsabilidade junto com eles, né? A gente viu que o Spolaor, quando esteve na administração, colocou posto de saúde em vários bairros, colocaram agentes de saúde, né, equipes de agentes de saúde em vários bairros, e que não aumentou.
não aumentou. E se tu olhar a questão da saúde pública do município de Sapiranga, não foi feito outro investimento. Foi feita uma reforma lá no posto da João Goulart, e que levou quase 3 anos para ficar pronto. E o povo fechado. E isso gerou uma economia, porque não atenderam o povo, né? Então, isso é dificuldade para o povo, é menos benefício para o povo, economia, e que não se sabe para onde é que foi. Provavelmente para os asfaltos das terras da família que foi feito. E, graças a Deus, está sendo investigado, e daqui a pouco, quem sabe, eles consigam pagar por aquilo que fizeram, retirando o recurso público que poderia ser administrado para a grande maioria da população, ou para canais que hoje viriam a calhar sobre nós enfrentar essa pandemia, e que não foi feito, e sim foi feito para a questão privada, particular de uma família. Portanto, Deoclésio, nós discutimos, os dados já foram alcançados aqui para aqueles que estão nos acompanhando, e que bom que as pessoas acompanhem, compartilhem nossa live, para que mais pessoas possam ficar sabendo sobre os verdadeiros dados e números, porque nós vemos que, a nível nacional, os dados estão sendo escondidos o quanto mais possível, né? Assim como no Estado, né, a subnotificação, e eu não posso confiar nos dados que hoje são apresentados, inclusive no nosso município, porque a gente vê que os dados, eles aumentam, mas numa proporção muito pequena, e a gente vê que não existem os testes que tanta gente cobra lá na Câmara de Vereadores, para que a administração compre testes para a população e possa investigar mais casos. Porque se tem alguém que está contaminado, com certeza ele tem uma família, ele passou por algum lugar, e se a administração municipal, através da equipe de saúde, vai atrás e notifica essas pessoas e busca isolar e fazer o teste, com certeza vai apresentar muito mais testes, muito mais pessoas contaminadas. Portanto, é um desafio muito grande, é pela primeira vez que a nossa geração, está passando por esse processo, né? A nossa geração não passou por uma pandemia, e essa pandemia veio nos trazer alguns ensinamentos que nós precisamos aprender de forma rápida, porque se não aprendermos isso, com certeza, o problema vai ser ainda maior. A gente vê que muitas pessoas estão caminhando no centro, em qualquer lugar por aí que a gente encontra, e estão sem máscara. Se elas caminham de forma isolada, tudo bem, mas quando vão para o comércio, a gente vê que existe pessoas que se cruzam próximas uma da outra e estão sem máscara, não se protegendo. E também a gente não vê a administração municipal fazer algum tipo de incentivo para que as pessoas usem máscara, ou que possa estar demonstrando que realmente essa pandemia é grave e que as pessoas precisam se cuidar. Isso a gente deveria ter uma forma de poder divulgar mais, né? Poder criar meios de comunicação que pudessem estar se comunicando com a população e aí incentivando elas a usarem máscara. Recurso veio, inclusive, do governo federal para ser investido na questão da pandemia, e poderia ter contratações específicas para que pudessem estar no centro orientando as pessoas a usarem a máscara de forma correta e também usarem a máscara. Porque a gente vê que muitas pessoas utilizam a máscara no queixo. Isso não preserva nada, não é uma prevenção. Portanto, é preciso que tenha uma responsabilidade do gestor. E não dá para dar a culpa no Antônio, no João, no Pedro, não sei o que é. O gestor público que é responsável por fazer com que a cidade se conscientize de que existe um vírus perigoso e que é preciso a população se cuidar. O melhor caminho ainda é a prevenção. Portanto, aqueles que esparramam que o vírus não existe, ou que é fantasioso, ou é política, né, auxilia as pessoas a se contaminar, e algumas delas vão morrer. E isso é lamentável. As pessoas que fazem isso estão batendo no peito e dizendo: eu assumo a responsabilidade da morte de alguma pessoa, né? Infelizmente, a gente tem que ser duro nessa parte para que as pessoas compreendam. Essa pandemia, o vírus Covid-19, ele não foi criado, ele não foi inventado para derrubar governo A, B ou C, ele existe no mundo inteiro, ele foi transmitido, e por isso que nós precisamos nos conscientizar de que o melhor caminho
é a prevenção. Portanto, Deoclésio, presidente do partido, eu, como vereador, tenho a responsabilidade de repassar isso para a nossa comunidade, porque estou num mandato, e esse mandato precisa ser responsável por questões que venham a trazer a prevenção para a nossa comunidade. Ele precisa produzir vida e não morte. E é isso que a gente está fazendo na Câmara de Vereadores, ou por onde é que a gente passa, e nas lives que a gente apresenta. Muito obrigado ao vereador Ego, muito obrigado pela sua participação, o vereador tem lutado muito na nossa cidade, trabalhado, né, denunciado alguns abusos e questionado muito a nossa administração, o Ego, a Rita, por não investir mais nessa questão do combate à fome, à miséria e desemprego na nossa cidade. Eu queria saudar aqui, né, a Mara de Oliveira, que é técnica de enfermagem, está aqui conosco, a Silvana Burnier, que é lá de Dois Irmãos, está aqui conosco, né, o Deoclésio Morenzi também está conosco aqui, o Gabriel Landim, né, também está aqui conosco, ligado, o Walter Maciel, o Nelson Melo, o irmão Eugênio diz que está com a família toda, né, em casa, nos ouvindo, o Giovanni Moulter também está conosco aqui, deixa eu ver mais aqui, o Josué, o Gelson, já falei, enfim, um conjunto de companheiros, Adelina Belmonte, a Rosa Dávila, né, está aqui conosco, um conjunto de companheiros aqui, que está conosco, um conjunto de pessoas. Eu queria ouvir agora um pouco o Didi, que é o Odair, né, o nosso companheiro Didi, que é do Sindicato do Sapateiro, que ele pudesse falar um pouco como está a questão do desemprego na nossa cidade. Nós já falamos da pandemia, né, já falamos de algumas situações, enfim, como está essa questão do desemprego na nossa cidade, para a gente ir discutindo, debatendo, construindo algumas ideias de como enfrentar essa questão do desemprego na nossa cidade. O vereador Ego já falou que tem recurso do governo federal que veio por um conjunto de propostas dos deputados federais e dos senadores para resolver os problemas que os municípios não conseguiram arrecadar de pagamento de imposto, e que muitas vezes a gente pode até sugerir, né, para a administração que compre, pega um valor desse dinheiro, 500 mil, 1 milhão, enfim, compre de comida para resolver o problema da fome do nosso povo, que é grande. E eu queria ouvir o Didi um pouco nessa proposta de o que o sindicato, como é que o sindicato está vendo e quantos desempregados tem no setor calçadista. Companheiros aí que participam da live, né, as pessoas que estão nos acompanhando de casa, né, companheiro Espolaor aí, nosso ex-prefeito, Deoclésio, presidente do partido, o Ego e a Rita, vereadores aí da nossa cidade, né, comprometidos aí, a gente acompanha o trabalho e sabe do comprometimento que eles têm com a comunidade, né, o companheiro Paulo aí também do Sindicato do Comércio, sindicato atuante aí que o companheiro de luta aí que está sempre conosco também, né. No setor do calçado, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento bastante delicado, né, com muitos trabalhadores aí desempregados, perdendo seus postos de trabalho, né. Desde que começou essa pandemia, aí, nós já tivemos mais de 2.000 pessoas que perderam os postos de trabalho, né, inclusive tem pessoas que perderam o emprego e ainda estavam no contrato de trabalho e não tinham direito a benefício de seguro-desemprego, né? E teve alguns também que encaminharam o auxílio emergencial àqueles e aí não conseguiram receber. Então, a situação ela é bastante delicada, né? Tem muitos trabalhadores aí das empresas que foram demitidos aí ou que tiveram seus contratos suspensos ou fizeram a redução da jornada aí, né, que estão numa situação bem delicada, né, muitos, infelizmente, passando até necessidade, né, porque tem muitos trabalhadores aí que nos procuram no sindicato, que já estão passando necessidade em casa, né, não conseguindo pagar a conta de água, conta de luz, comprar o gás de cozinha, né, os alimentos também, então a gente vê com bastante preocupação essa questão aí, porque infelizmente, a nossa comunidade, nossos trabalhadores estão passando necessidade, muitos, né? Também tem essa questão aí das empresas, que muitos aderiram a esse programa do governo, da redução da jornada, ou que fizeram a suspensão dos contratos, né? Que agora está vencendo aí, e tem uma expectativa, mas não tem nada confirmado ainda com relação à questão de prorrogar, né, a suspensão ou as reduções que foram feitas, né?
para que o trabalhador não fique à mercê, né? E as empresas que aderiram a essa, como a gente sabe na nossa cidade, muitos trabalham terceirizado, né? Ou para Beira Rio, Parezo, para essas empresas maiores aí que estão nesse período de suspensão de contrato ou redução, já está chegando no final aí e não estão tendo pedido, né? A gente tem conversado com muitos donos de pequenas empresas e microempresas aí, e eles teriam que voltar, mas não estão tendo serviço, né? Não está tendo pedido das empresas. Então, eles estão numa situação bem complicada, né? Não é só os trabalhadores, também os pequenos e micro aí, também estão sofrendo bastante, estão sem pedido, e o trabalhador acabou agora o benefício, né, da redução, e não consegue voltar, teria que voltar, mas não tem pedido. Então, eles estão, a gente tem conversado com alguns empresários aí, tem visto eles com bastante dificuldade nessa questão aí, né, de não saber o que fazer daqui por diante, né. E também o poder público, a gente vê pouca movimentação nesse sentido, né, tanto do própria alimentação dos trabalhadores e das pessoas que estão desempregadas, quanto a questão do empresariado, do micro e pequeno empresário aí, né, que está numa situação bem delicada, e a gente não vê, por parte do poder público aí, a movimentação nesse sentido aí de achar uma alternativa, de ver uma questão de financiamento, né. A gente, inclusive, tem acompanhado aí na mídia, né, teve na semana passada, um lançamento de um pacote de obras aí no município, mas a gente viu com preocupação porque a gente não é contra a questão das obras, mas também a gente queria que tivesse incluído ali medidas, né, para acelerar nossa economia e para que as empresas voltem a trabalhar, né, e que tenham pedidos ou de geração de emprego mesmo, e renda e comida para os trabalhadores, né, porque a gente está vendo que estão com bastante dificuldade nesse sentido aí, né. Então, a gente aguarda aí nos próximos dias aí também que essa questão há uma discussão no Congresso aí sobre essa questão de prorrogar os prazos aí para essas empresas que aderiram à redução da jornada ou a suspensão de contratos aí. Existe uma especulação, uma discussão nesse sentido, mas até o momento a gente não ouviu nada ainda, não tem nada de oficial do governo, né, nesse sentido, nem da prorrogação, nem da suspensão. A própria questão do seguro-desemprego também, né, que a gente tinha uma discussão de ampliar ele, né, para que outras pessoas também, ou que tivesse mais parcelas, né, até que as empresas voltem aí, o mercado volte a produzir, né, volte a comprar, a consumir, né, e que as empresas voltem a funcionar. Seria isso aí, companheiro Deoclésio? Conosco, o Alcindo Rodrigues também está aqui conosco fazendo um comentário, o Alexandre Silveira, né, o Cristiano, a Karina também está conosco, o Jorge Steyer, o Eugênio Mello já falei, o Luiz Paulo Grins, que muito nos honra, né, conjunto de pessoas que estão conosco, o Walter Maciel, o Birajara, o Aquilino, né, que foi nosso vereador, né, que muito nos honra, aqui está conosco também, o Anderson, o Fábio. E nós vamos falando à medida que as pessoas vão entrando aqui, a gente vai falando. A Terezinha Mello, né, está aqui conosco, a Ângela, a Cristina Schumacher, né, muito obrigado, Ângela, a Ede também está conosco. E eu queria ouvir o Paulo, dos sindicatos comerciários, né, que o sindicato também, as lojas estão nessa angústia, né, bandeira laranja abre, bandeira vermelha fecha, a gente fica todo mundo triste e angustiado. Eu queria ouvir o Paulo um pouco, que é o presidente dos sindicatos comerciais, como é que está a situação, Paulo? Bom, boa noite a todos e a todas. Saudar nosso presidente Deoclésio, o Spolaor, grande companheiro, a Rita, nossa vereadora combatente aí nessa jornada nossa aí, né, Rita? O Ego, nosso companheirão, Didi, comerciais, companheiros dos sindicatos do sapateiro. Infelizmente, pessoal, nós estamos hoje chegando numa marca muito triste no nosso estado, né? E são 6 dias
com 500 mortes no Rio Grande do Sul. E como a Rita falou, até há pouco tempo falando sobre 70 casas de Sapiranga, né? Então, no Brasil, nós estamos agora com 54 mil pessoas mortas, né? Não são números, não são estatísticas, são pessoas, são vidas, que realmente não estão mais conosco aqui, e familiares que perderam esse pessoal todo aí. E o governo, infelizmente, não está fazendo nada para ajudar, como nunca tentou fazer nada, trocou já ministros da saúde por 2 vezes, não tem ninguém para ajudar ninguém. Então, nós estamos com descaso total de toda essa pandemia que está agravando cada vez mais o nosso país aí e tirando vidas. Com muita tristeza também, os sindicatos comerciais estão de novo com o comércio fechado, né? Tivemos vários acordos já desde lá de março. Então, 19 de março foi o primeiro decreto da prefeitura, onde teve a primeira parada do comércio, primeira vez que o comércio fechou em Sapiranga, né? E aí, com isso aí, vieram vários acordos que as empresas vieram procurar o sindicato para fazer. Acordo de redução de salário, redução de jornada de trabalho, para pelo menos o pessoal ter um emprego, não ter perda de emprego. Tá? Então, não teve assim, não tem uma estatística realmente de quantas pessoas que são desempregadas no comércio, porque desde lá de 2017, com a reforma trabalhista, todas as rescisões que tem no comércio não passam para o sindicato. Né? Muito pouco, alguns acordos que a gente tem de mercado que o pessoal vai fazer a rescisão no sindicato. Então, por aí a gente tem mais ou menos uma base de pessoas que não saem das empresas. Tá? Tivemos 370 acordos de redução de salário, de jornada, de suspensão de jornada de trabalho. E aí, com isso aí, estamos com essa situação toda de suspensão do pessoal no trabalho, né? As lojas fecharam agora, dia 23. Algumas lojas estão descumprindo alguma coisa de fechamento do comércio, lojas de rede, principalmente. As lojas pequenas todas estão cooperando, a gente passa na cidade para dar uma olhadinha, né? E lojas pequenas, o pessoal do comércio pequeno, infelizmente, que são as pessoas que realmente têm que manter o comércio, são os pequenos, né? E o governo também não dá ajuda para esse pessoal pequeno, não dá ajuda financeira, não tem nenhum incentivo para poder manter o pessoal com as portas abertas aí, com o comerciante ter que pagar o salário do trabalhador em vista de portas fechadas, né? Então, tem algumas lojas aí, Sapiranga de rede, tipo, botar um nome aqui, né? Uma Serra de Elementes, uma Colombo. O pessoal está com a porta aberta ali, e acho que achando que o distanciamento social é colocar uma faixa na frente da porta. Isso não é distanciamento social. Distanciamento social é ficar em casa, fechar a porta da loja e ficar em casa. Agora, ficar botando uma fita na frente da loja lá e botando em risco os trabalhadores, né? Isso é uma coisa que o sindicato aqui está muito preocupado com essa questão. Outra coisa, sim, que eu estava vendo agora nessa semana, é que a Câmara de Deputados lá aprovou a medida provisória da MP 936. Essa MP 936 que garante ao trabalhador ter sua renda reduzida em vista de não ser demitido. Né? Então, é uma MP que vai garantir alguma coisa na vida do trabalhador para fazer acordos com o sindicato. Né? Se é uma vantagem o sindicato ainda tem para poder conseguir fazer acordos. Então, foi aprovado ali pelo deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, nosso companheirão de São Paulo, né? A medida provisória 936 está tramitando na Câmara, foi aprovado o texto na Câmara, que vai garantir algumas coisas para o trabalhador. Tipo assim, garantia de benefício emergencial de R$600 para quem não preenche o requisito para acesso ao desemprego. Então, tem pessoas que não têm condições de pegar o desemprego. Essa medida provisória que o Orlando Silva está já aprovado pela Câmara, ela garante o trabalhador ganhar R$600 mesmo não tendo direito de seguro-desemprego. A trabalhadora gestante, que é mais importante também, que a suspensão do contrato, redução, quando ocorrer o parto, ou no período entre 28 dias antes do parto, tem estabilidade provisória, contando após o encerramento da licença maternidade. Então, isso aí já é uma coisa que garante o trabalhador, a gestante, o salário da maternidade com remuneração integral. Não vai ser reduzido também o salário da maternidade. E o cancelamento do aviso prévio também, né? Possibilidade de acordo, não sei que a pessoa é demitida, você vai garantir também emprego.
Você que a pessoa é demitida, ela pode fazer um acordo com o empregador para cancelar o aviso prévio e participar do programa emergencial também. Então, a garantia de emprego a pessoas com deficiência, alimentação fornecida ao trabalhador, para não descontar o INSS. Então, é um novo texto da medida provisória que está tramitando já, só falta agora passar pelo presidente da República, né? Digamos que tem um presidente da República, que nessa primeira vez nós temos um presidencialismo que não tem presidente no Brasil. Vamos ver que esse presidente vai tirar alguma coisa ou não nessa nova medida provisória que vai garantir alguma coisa. Então, assim, o que nós temos agora no comércio é garantia de que as pessoas não são garantidas de precisam ter uma garantia emergencial para redução de salários e jornada, pelo menos isso. Então, em vista de a pessoa não ganhar o salário, é melhor ficar com menos salário do que desempregado. Né? Então, desemprego não tem o que fazer. A pessoa está desempregada, automaticamente não tem que mexer em salário, não tem que ajudar em nada. Então, tem que garantir pelo menos o emprego do pessoal. Né? Então, é isso aí, Clécio. Eu teria para passar para o pessoal, né? Sobre essas informações que o comércio agora está nessa situação aí de pandemia ainda e trancar o comércio, infelizmente. Uma situação muito difícil, né, Paulo? Muito obrigado ao Paulo. Obrigado. Queria aqui saudar o Arley, que é do sindicato também, do sindicato dos comerciários, que está conosco aqui. Né? Saudar o Arley, saudar... Eu estou tentando puxar aqui, né? Ver se eu consigo enxergar mais gente aqui, mas agora... enfim, saudar a todos que estão nos acompanhando aqui. Eu queria ouvir dos expositores, tu viu a situação toda, qual era a sugestão um pouco para a nossa cidade, nós poder pelo menos minimizar essa crise, né? Que nós estamos enfrentando hoje, que tu foi prefeito da cidade, trabalha em São Leopoldo, e lá tem uma outra visão, né? E pudesse nos ajudar aqui, depois dar um minutinho para cada um dos companheiros, né? Para a Rita, para o Ego também, e para o Didi, para nós ir finalizando também. Mas eu queria ouvir uns 2 minutinhos por hora, depois nós passamos para a Rita e para o Ego, para a gente perceber um pouco grave que nós estamos vivendo na cidade, qual é a solução para isso. Então, presidente Deoclésio e demais integrantes dessa sala, e a todas e todos que nos acompanham aqui. A situação é gravíssima e é preciso que a gente olhe e analise e tenha esta compreensão para poder pensar, na verdade, e saber o que fazer. No tema da pandemia, que nós já dialogamos aqui, todos os cuidados são extremamente importantes. No tema econômico, primeiro no tema social, os governos precisam colocar recursos para garantir alimentação para as pessoas. Tem muita gente passando fome, infelizmente. Muita gente passando necessidade. Muita gente que perdeu o emprego, que não teve... O governo não pagou o auxílio emergencial, como disse os nossos companheiros aqui do movimento sindical, perderam o emprego, não tiveram seguro-desemprego, não conseguiram acessar o auxílio emergencial e estão sobrevivendo de que jeito? Hoje, Deoclésio e colegas aqui, eu não vou citar o nome aqui por respeito, mas tem um cidadão que está com câncer em Sapiranga e trabalha na construção civil, a mulher dele está desempregada, ele, na realidade, agravou-se a situação dele, porque ele, mesmo com câncer, está indo trabalhar para poder tirar alguns centavos para botar comida na mesa. Esta é a situação de muitas pessoas na nossa cidade. E eu não vejo, e a gente tem que aproveitar esse espaço para conclamar e denunciar. Eu não vejo a Prefeitura de Sapiranga preocupada em fazer, na verdade, uma política social para garantir a alimentação, cesta básica para as pessoas. É fundamental fazer isso, é extremamente necessário. Tem que cuidar da saúde, mas tem que dar alimentação para as pessoas também. E nós temos que dizer em alto bom som, esse recurso que o Congresso votou a nível nacional, a gente tem que pegar o governo, se eu fosse prefeito, pegaria, na verdade, 800 mil, 1 milhão e compraria de comida para dar comida para o povo. Isso é fundamental.
para o povo poder manter o distanciamento social. A segunda situação, no que versa o tema da economia. E eu quero aqui saudar o Grins, que está aqui acompanhando, o Deoclésio acabou referendando, o Luiz Carlos Grins, o Grins, que foi presidente da CISA. Quando eu fui prefeito, os sindicatos, a CISA, entidades, AMPEMES, foram parceiros estratégicos para a gente fazer a Mostra do Calçado. A Mostra do Calçado era para fortalecer a indústria do calçado e fortalecer a nossa economia, para fortalecer o comércio e o desenvolvimento econômico da cidade. Nós fizemos várias edições, recuperamos um espaço do setor coreiro calçadista importante, estratégico. A atual prefeita não fez uma edição. Quando disputou as eleições de 2012, foi lá no parque e gravou a mensagem dizendo que iria manter e ampliar e aperfeiçoar. Em 2013, acabou, não fez a primeira edição, portanto, mentiu durante o período da campanha, enganou as pessoas e fragiliza a economia da cidade. Infelizmente, Sapiranga, hoje, nós temos na nossa cidade o maior índice de desemprego da região metropolitana é aqui em Sapiranga. Eu estou propondo que os companheiros todos e que a sociedade pegue os dados, por exemplo, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Sapiranga é a cidade que mais perdeu emprego, ou seja, que mais gente ficou desempregada, agora, a partir do mês de abril, nos meses anteriores. Isto é inaceitável. Isto é fruto da fragilidade que a prefeitura contribuiu para fazer no nosso desenvolvimento econômico. E se não fosse isso, não trata de nenhuma política de aporte do ponto de vista do desenvolvimento econômico. E não cobra do governo estadual e do governo federal também. É preciso que a gente diga aqui. Por quê? Porque eles foram coniventes com a política do presidente da República e do governo do Estado. E não cobra o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, não bota uma linha de crédito via Banrisul com dinheiro do Estado para fazer acesso ao micro, ao pequeno, ao médio empresário. O governo federal anuncia medidas, mas não chega na ponta a hora que os empresários for pegar. O dado é estarrecedor. Menos de 30% das pessoas que encaminharam o pedido de linha de crédito acessaram. Portanto, nós precisamos trazer esses dados para a sociedade, porque é fundamental que a gente possa cobrar do Estado, quanto ente público, prefeitura, governo do Estado e presidente da República, recursos, linha de crédito para cesta básica e recurso, linha de crédito para manter emprego e para manter o processo de desenvolvimento econômico. Este é o único caminho. E aí, presidente Deoclésio, nós precisamos dizer para toda a sociedade, no século passado, de 1900 até os dias de hoje, em todas as crises que deu, o maior índice negativo do PIB foi 4,3. Negativo. A projeção que ontem saiu do Brasil pode chegar a 11% do PIB negativo. Imagina, no século passado nós tivemos recessão, tivemos deflação, tivemos hiperinflação e várias outras crises, com 4,3 negativo. Agora você imagina numa condição de chegar a 11%, a crise de miséria e de pobreza que nós todos estaremos submetidos. Isto que o Paulo disse aqui do Movimento Sindical do Comércio. Quantas pessoas fizeram acordo se submetendo a uma condição de redução de salário, Paulo, para poder garantir minimamente a condição? Isto que o Didi trouxe aqui. Ou seja, todos os trabalhadores estão fazendo o seu esforço, estão dando a sua cota de sacrifício, mas é preciso que todos nós possamos, quanto figura pública e quanto liderança, dizer, os governos e o governo central, principalmente, que tem condições de emitir moeda, precisa botar dinheiro na economia para poder, na verdade, recuperar. A economia da construção civil,
a economia do calçado e tantos outros setores importantes para isso. Então, presidente Euclécio, o que nós precisamos trazer aqui é este quadro para a população. Tem situação, tem condições, mas precisa os governos terem sensibilidade. E o que nós não estamos vendo, infelizmente, nos dias de hoje, é corações, é sensibilidade, é humanismo, é compaixão, é compromisso com a vida das pessoas. Infelizmente. Mas nós haveremos de passar este período, de sair mais fortalecido, com laços de solidariedade mais forte entre aqueles que pensam e que querem construir um mundo melhor na realidade, para que esses governos que não tenham coração e não tenham compromisso com a vida possam, na verdade, ficar como na história daqueles que cometeram a maior tragédia humanitária deste país, infelizmente. Portanto, senhoras e senhores, vamos nos cuidar e vamos cobrar daqueles que têm as suas responsabilidades para fazer. Era isso, meu presidente Euclécio. Muito obrigado, Spolaor. Eu queria saudar aqui a Claudete da Silva, o Iano, né? Iano Schmidt também está aqui conosco. A saudar o José Lopes, o Jorge Veiga. Saudar aqui também o Felipe Fetter, o Dirceu Antunes, o Vanderlei Coefender, se não me engano, o Vanderlei é lá de Vacaria, o Antônio Machado está aqui conosco, eu vi aqui o Amairo, o Adilson Cassânego, o André da Silva também está conosco, né? A Mayra também está aqui, a Rosa Dávila. Eu acho que eu falei de todos. Eu queria ouvir uns 2 minutinhos o companheiro Didi, depois o Paulo, para nós encerrando a nossa live aqui, e poder dar qual é a solução, Didi, o que o sindicato está propondo nesse momento de crise, qual é a solução que o sindicato está pensando, o que o sindicato está viabilizando ou propondo. Bom, companheiro Deoclésio, os companheiros aí que estão participando da nossa live aí, né? Então, a gente sabe que a gente vive um momento bastante delicado, né? Um momento que nem o companheiro Spolaor falou, né? A gente nunca passou por uma situação dessas, parecida, né? Então, a gente sabe que o trabalhador, né? Ele está fazendo a parte dele, né? O sacrifício, né? Dele já está fazendo. Então, a gente espera, né? Que os governos, né? Os gestores públicos, né? Façam a parte deles também, né? Então, acho que cada momento, a gente, tudo é por partes, né? Então, o momento que a gente vive, né? Hoje, eu acho que seria essa questão aí de matar a fome mesmo do povo, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas aí passando necessidade mesmo. Então, acho que tudo seria da gente trabalhando por partes, né? Então, acho que essa questão da fome, acho que não pode esperar, né? Eu acho que temos várias pessoas na nossa cidade passando necessidade, então acho que é um momento, né? Inclusive, que a gente tem participado feito questões aí de discussão sobre questão de poder ajudar um pouco as pessoas, né, dentro das limitações de cada um, né, a gente sabe que é um momento que todos estão passando por necessidade, quem não está passando tem familiar, tem pessoas próximas, né, então acho que a primeira preocupação que a gente tem que ter é essa, né, de dar comida para as pessoas, né, e outra questão é ver, né, dos governos, a acessibilidade dos governos, né, políticas, né, públicas que vêm de encontro aí, né, a economia, né, porque não é só os trabalhadores, os pequenos e microempresários aí também estão passando dificuldades, né, muito sem saber o que fazer, né, agora os trabalhadores retornando da suspensão dos contratos aí, da redução de jornada, né, a preocupação tanto do lado do pequeno empreendedor e do trabalhador é o que fazer, né? Então, a gente tem cobrado do poder público, né, nessa questão aí de política mesmo, né, de incentivar, né, tanto os trabalhadores quanto o empresariado, né, os pequenos aí principalmente, né, que estão vivendo um momento bem delicado na nossa sociedade, né. E também essa questão aí do vírus, né, das pessoas que estão trabalhando na indústria mesmo, né, de tomar os cuidados aí que são necessários, né. Nós temos empresas aí que a gente tem conversado, né, de tomar as medidas, né, de precaução mesmo, né, daquelas pessoas que precisam ir trabalhar mesmo, né, que estão lá no posto de trabalho, né, que tem que se expor, né,
mas que tem uma política dentro da empresa de distanciamento, de acessar um local para poder lavar as mãos, o álcool gel, né? Tem algumas empresas que estão fazendo uma jornada aí diferenciada, né, para que os trabalhadores não estejam todos ao mesmo tempo dentro da empresa, né? Então, a gente tinha empresas que tinham feito a redução, estavam trabalhando até quarta-feira, por exemplo, metade da semana, quarta, meio-dia. Mas até quarta, meio-dia, estava todos os funcionários dentro da empresa. Então, é quase que impossível fazer esse distanciamento, né? Então, eles estão também... a gente tem feito umas conversas para que seja tomado umas medidas aí, para que seja feito turnos alternados, com horários reduzidos, para que não fiquem todos os trabalhadores ao mesmo tempo, né, expostos lá no local de trabalho, né? E cobrando do poder público mesmo, né? Eu acho que essa questão é poder público mesmo, é política de incentivar, né, de poder fazer com que o nosso setor, principalmente o setor na nossa região, que é do calçado, né, incentivar para que nós, aos poucos, vamos voltando, e para que a preocupação tanto dos trabalhadores como dos pequenos e microempresários aí, quando a gente terminar esse período aí, como é que nós vamos voltar, né? A gente sabe que agora, nos próximos meses, está vencendo, mesmo que seja feita a prorrogação, vence esse prazo aí, né, dos contratos, da suspensão das reduções aí, e daí, se nós não tiver uma política, né, nós vamos acabar sucumbindo. Então, a gente tem bastante preocupação nesse sentido, e tem feito cobrança, esperamos que nos próximos meses aí seja tomado medidas nesse sentido aí, de incentivar a indústria para que o nosso trabalhador volte, e as empresas também voltem a trabalhar normal, né? Muito bom, muito obrigado, companheiro Didi. Quero saudar aqui a Rosana Cananes, o Rudimar Machado, o Gabriel, né, que estão conosco. Saudar todos que estão conosco aqui e dar uma palavrinha para o Paulo aqui, que ele pudesse também colocar uns 2 minutinhos. Nós já temos quase 9 horas, né, gente? Temos quase na hora da janta, né? Quase na hora da janta já. Então, o Paulo pudesse dar uns 2 minutinhos da sua fala de o que o sindicato também propõe. Esse Paulo está me ouvindo? Oi. Está ouvindo? Sim. Está ligado no microfone? Está ok? O sindicato realmente está preocupado com toda essa situação, né, do comércio em si, de como vai fazer agora essa nova parada com a bandeira vermelha, né? Isso é uma coisa que nós estamos agora vendo, principalmente com o pessoal que está continuando a trabalhar, que são as farmácias, o pessoal dos mercados, né? Então, é uma preocupação muito grande ali, porque vai ter que reduzir o atendimento das pessoas dentro das farmácias e também dos mercados, né? Reduzir o número de pessoas também para atendimento. Então, eu tive vários mercados já me procurando ali para saber o que pode ser feito em relação à quantidade de funcionários para atender o pessoal, porque se reduz o funcionário dentro do mercado, também tem que reduzir o número de pessoas para ser atendidos, consumidores, né? Então, fica uma coisa bem preocupante nessa situação aí. Ontem mesmo eu tive, né, Rita, um problema falando de mercado, né? Um mercado de rede aí, que houve 2 problemas aí com Covid-19 no mercado, não vou dizer qual é que é aqui para não levantar o tipo de mercado que é, mas houve problemas, tá? Eu tive contato com o administrador do RH desse mercado, e ele constatou realmente lá com o gerente que houve 2 casos de Covid-19. As 2 pessoas estão afastadas, estão em tratamento já para 14 dias. Outra pessoa também, a terceira já, e me confirmaram que a terceira pessoa também já está sendo monitorada. Então, tem casos na cidade de pessoas no comércio, principalmente mercados, com Covid-19, que a gente não está sabendo. Então, o comércio, principalmente o mercado, é muito preocupante, né? O número de pessoas que estão circulando ali dentro, e a pessoa, às vezes, está lá com os sintomas e, às vezes, não é feito nada, achando que a pessoa só está com uma gripezinha. E, na verdade, não é. Né? Então, a orientação que o sindicato faz em relação principalmente ao consumidor, né, que vai no mercado, não ir com muita gente, tá? Vai uma pessoa por vez, tá?
leva a listinha lá de mercadoria que vai comprar na hora do mercado, para não precisar lá ficar passando dentro do mercado, porque ali está o problema do foco, realmente, hoje preocupante é o supermercado, porque é muita gente acumulada dentro do mercado. E o acúmulo de pessoas, com certeza, vai levar aos funcionários e com isso aí vai acabar fechando o mercado da cidade. Como aconteceu no São Leopoldo, já há uns 3 meses atrás, foi o primeiro foco lá no mercado de São Leopoldo, onde a prefeitura foi bem ativa, né? Foi bem assistida lá e mandou realmente fechar o mercado lá por uma semana e ele resolveu a questão do Covid na questão desse né? Então, tem que cuidar, pessoal, a respeito disso aí. Eu ajudo que a gente está pedindo aí, pessoal, realmente não ficar muito transitando dentro do mercado se não necessário. E uma pessoa por vez. Né? Questão da economia, né, Paula? Nós estamos agora com deflação, né? E que é a deflação? A deflação não é acúmulo de mercadoria que está sobrando. É falta da pessoa comprar, falta de dinheiro. Falta de dinheiro para pessoas comprarem a mercadoria. Então, por isso dá deflação. Isso é uma questão da economia que está muito preocupante. Né? Então, envolve agora a economia, envolve Covid, envolve as pessoas passeando nos parques, passeando sem máscara, sem comprometimento geral de tudo que está acontecendo, né? Então, isso aí aconteceu, o fechamento do comércio, não foi por culpa do comércio, realmente, foi por causa das pessoas que não têm consciência de que realmente precisa fazer o distanciamento social e não passear na cidade. Eu via muitas vezes aí no comércio, o pessoal sem máscara, comerciantes mesmo, pessoal que trabalha no comércio, comerciários, né? E chegava na loja, tudo sem máscara, chegava na porta da loja, a pessoa colocava máscara. Quer dizer, é um compromisso que a pessoa não tem, não estão levando a sério. Então, por isso que chegou esse ponto de fechar o mercado, fechar o comércio, e o pessoal está na bandeira vermelha por esse motivo aí. Então, o sindicato pede encarecidamente mesmo, assim, que as pessoas tenham consciência para não acontecer de novo, daqui a 14, 15 dias, a fechar de novo. Vai abrir, vai fechar, abrir, fechar. Isso aí não vai ter comércio que vai conseguir sobreviver. Cada 14 dias, fechar o comércio, abrir comércio, acabou, não tem para ninguém. Zé Fini de Ende, como diz o outro, né? Então, pessoal, vão ter consciência. Realmente, o sindicato está preocupado com toda essa situação das pessoas não terem um comprometimento. E a prefeitura realmente tem que fazer seu papel, né? Porque muitas vezes a gente pede lá na fiscalização da prefeitura e a coisa dá para ver que nós somos assim como estão querendo fazer. Né? O papel é muito bonitinho. Agora, na prática, a coisa não está acontecendo. Né? Estão largando para outro lado para poder resolver da maneira que eles acham melhor. Então, falta comprometimento de vários setores aí, prefeitura, população, consumidores, tá, gente? Então, essa é uma mensagem que o sindicato tem para dar para o pessoal. Dar uma boa noite para todo mundo. Obrigado, senhor. Parece que o microfone está fechado. Oi? Oi, agora está ligado. Isso, agora sim. É que eu achei que o nosso operador tinha ligado e ele não ligou. Mas um abraço para o Alan, que está nos ajudando, né? Está nos ajudando de forma muito carinhosa, né? Construindo essas lives conosco. Eu queria ouvir um pouco o vereador Ego, uns 2 minutinhos, né? O adiantado da hora, mas pudesse uns 2 minutos falar um pouco do que a gente pode fazer, o que o poder público pode fazer para ajudar um pouco, né? A diminuir um pouco a crise. Eu só queria citar aqui que tem vários comentários, vários diagnósticos da economia americana que melhorou, que está melhorando, saindo da crise da economia americana. Mas as pessoas ficam pensando, mas os Estados Unidos é forte. Não, o governo, sofrendo uma grande pressão dos governadores e do povo, botou dinheiro na mão do povo, né? Botou na mão no pequeno comércio, nas pequenas lojas, na indústria, na pequena indústria, e hoje está recuperando a economia. E nós não vemos isso aqui hoje, né? O nosso povo é aquilo que o Paulo falou, o nosso povo tem deflação porque ninguém está comprando. Quer dizer, além do trabalhador ter diminuído o seu salário em 30%, hoje você vê a gasolina aumentando o preço, você vê as coisas aumentando o preço, quer dizer, você diminuiu o salário e paga mais. E eu queria ouvir uns 2 minutinhos o vereador Ego sobre isso, depois a vereadora Rita, e para concluir, o companheiro Spolaor.
Deoclésio, tu tocou num assunto importante, né? Deu um exemplo lá dos Estados Unidos. O Carlos, meu filho, está lá já faz 3 anos, hoje ele ficou pai, eu fiquei vô, né? E ele colocou um pouco a realidade da situação que ocorre lá. O americano mesmo ganhou muito dinheiro lá durante esse período de pandemia, para ficar em casa, para se cuidar, né? Quem tem filhos no colégio, então, é um valor, nossa, não é os 600 pila daqui, né? Não é os 600 pila daqui. E é por isso que a economia gira, é por isso que a economia acaba andando, porque o Paulo colocou muito bem aqui que a deflação não é a falta, não é a sobra de estoque, é a falta de comprador, né? Não tem dinheiro, não tem pessoas que têm dinheiro para poder comprar. E a nossa saída é continuar pressionando o poder público municipal para que aqui no município ele possa fazer a sua parte. E eu vou, de novo, bater numa tecla, dizendo de que tem recurso livre que foi destinado para reforma de ginásios que estão fechados e que vão continuar fechados enquanto tiver a pandemia. Mas é recurso livre que poderia ser destinado para qualquer outra área e que, principalmente, áreas que pudessem estar vindo a agregar, né, valores para a comunidade. E não foi feito. E uma outra situação que a gente vai continuar sendo forte e firme para cobrar, porque nós estamos vendo de que os servidores da saúde estão sendo maltratados, e é importante dizer isso, que a comunidade acompanhe. A gente fez uma denúncia no Ministério Público porque servidores da UPA e de outros setores que recebem comida, recebem alimentação, estão recebendo alimentação estragada, né? Então, já encaminhei para o Ministério Público, porque não dá, nesse momento, essas pessoas precisam ter uma alimentação saudável para aumentar a sua imunidade, para poder combater eles que estão no front, né, do atendimento do Covid. Então, nesse sentido, a gente vai continuar combatendo esse tipo de injustiça para que as pessoas possam ter um atendimento exemplar por pessoas que estão sendo também bem atendidas, né? Estão sendo valorizadas. E, nesse momento, a administração municipal não está valorizando, porque esse processo já rolou por dentro da prefeitura por muito tempo. A prefeitura é sabedora, a administração municipal é sabedora, a Secretaria da Saúde é sabedora desse processo e não toma atitude. Portanto, o Ministério Público agora está com esse processo em mãos, espero que tomem providência e possam solucionar para valorizar o servidor público que atenda a questão da saúde. E também a gente vai continuar na Câmara de Vereadores fazendo o bom debate, onde a vereadora Rita, eu e mais outros vereadores estão trabalhando no sentido de poder fazer com que os servidores públicos que têm o Vale Alimentação cortado, em função da questão da pandemia, possam ter ele de volta, porque os serviços gerais que menos recebem é que estão sendo prejudicados, estão sendo cortado essa parcela do salário deles, e aí a gente vê, né, volto de novo aquilo que o Paulo falou aqui, né, a falta de compradores. Mas se não tem pessoas que têm dinheiro, não tem como comprar. E se cortarem daqueles que menos ganhem, menos ainda vai ser o comércio, muito menos vai ser a venda, muito menos pessoas comprando, porque as pessoas contam com isso para poder, inclusive, comprar comida e sobreviver. Portanto, um bom debate, um bom trabalho que a gente está fazendo e queremos continuar na defesa daquele que menos tem, porque é aquele que mais precisa ser alcançado pelo poder público, e assim poder fazer com que ele tenha algum recurso para poder estar na economia e poder fazer a máquina girar, porque é assim que a gente vai sair da crise, fazendo com que as pessoas tenham recurso em mãos e com isso possam ser consumidores. E aí a gente vai ter uma economia forte. Portanto, deixo aqui o meu grande abraço, dizer que a gente sempre está na luta. Meu gabinete da Câmara de Vereadores é a Sala 7, e a gente está à disposição da nossa comunidade para fazer o bom debate, e o debate para aqueles que mais precisam do poder público, através de um mandato que a gente se coloca à disposição. Muito obrigado, vereador Ego. Saudar aqui
a todos os que estão nos acompanhando nessa live, né? Alguns já passaram por aqui, saudar a todos, então, e dizer que o vereador Diego tem razão. Eu fiquei sabendo, vereadora Rita, que fizeram até um abaixo-assinado, os funcionários da UPA, né? Fizeram um abaixo-assinado porque a comida que chega, que vem de Porto Alegre, de uma empresa de Porto Alegre, não sei se ela faz lá, mas pelo jeito faz, que chega aqui, muitas vezes chega já com problemas sérios a comida, e os funcionários chegaram a fazer abaixo-assinado para a prefeitura, pediram, né? Parece que a última semana aí que teve comidas que o pessoal não reclama com medo de repressão, alguma coisa, joga no lixo, né? Simplesmente não come a comida de noite. Né? Vários funcionários já me disseram, nós jogamos a comida no lixo porque é impossível comer a comida. Muitas vezes não vem nem carne, vem carne de soja, que o povo que trabalha à noite não está habituado com carne de soja. Então, eu queria uns 2 minutinhos, consideração final da vereadora Rita, sobre toda a situação que a gente está vivendo aqui na nossa cidade. Então, primeiramente, então, agradecer a quem ainda está aqui com a gente. Isso é uma honra muito grande estar com vocês nesses debates de quintas-feiras. Realmente, companheiro Deoclésio, quando você nos fala que existe um abaixo-assinado e que muitas vezes as pessoas têm medo de reclamar do que estão recebendo enquanto servidores públicos ou enquanto funcionários públicos ali, isso para mim é deprimente. Isso para mim é muito triste, porque quando que o servidor vai entender e os governos vão entender que quem comanda a cidade, quem comanda o Estado, quem comanda o país é o servidor público, não é o político. Nunca vai ser o político, porque se não tiver o servidor de carreira que conhece o lugar, que conhece aquela UPA, quem é político vai passar pela UPA. Os funcionários públicos continuarão na UPA. Quem é político vai passar por escola, vai passar por ambientes públicos. Os servidores públicos de carreira permanecem. E eles não têm, a gente vê que cada vez mais eles perdem a valorização do serviço que eles desempenham com tanta dedicação. E quando a gente recebe esse tipo de denúncia, que eu fiquei sabendo através do vereador Ego, dessa comida que estava estragada, a gente se entristece. E o que eu tenho para dizer para o servidor público? Denuncia. Faça a tua parte. Porque quem paga este alimento que está chegando estragado para ti é você, sou eu, somos todos nós, porque é de dinheiro público que você está recebendo, que é seu de direito. Então, a gente não pode se calar diante dessas situações. A gente tem que fazer a nossa parte. E eu digo isso para qualquer governo que estiver. E os governos, eles precisam ser democráticos e precisam aprender a ouvir o servidor. Fazer uma parte sobre isso. Então, quando a gente fala de fome, de toda essa fome que está tomando conta da nossa cidade, né, de todo o nosso país, falta sensibilidade. É o que falta para os governos, sensibilidade. Sensibilidade e falta também com que o governo entenda que ele só vai se tornar rico, um país rico, uma cidade rica, desenvolvida, quando ele distribuir a renda na mão da sociedade. Porque é a distribuição de renda que vai fazer com que os recursos vão girar e que a gente vai arrecadar mais impostos e a gente vai conseguir sair da crise. Nós estamos vivendo um momento de uma crise sem precedentes, que nunca ninguém pensou, quem imaginou que a gente ia, a partir de março, entrar nisso tudo, que todos os dias a gente faz, conforme a sua crença, o seu pensamento, a gente faz uma oração, que nem eu faço na minha casa, pedindo para que no outro dia a gente acorde e alguém descobriu a cura para esse vírus e que a gente vai poder voltar a viver normal, o que é normal, ou, né, então que a gente vai poder voltar a abraçar as pessoas, e a gente, ainda mais nós que gostamos de estar na rua cumprimentando as pessoas, a gente está sofrendo muito nesse período. Quando tu vê, tu barra, tu chega para abraçar e tu lembra que tu não pode abraçar. Isso é muito difícil para nós. Então, falta sensibilidade dos governos entenderem que a gente precisa distribuir renda para se tornar grande. Quanto mais gente tiver renda na mão, mais a gente vai arrecadar e vai conseguir se recuperar dessa crise que a gente está vivendo. Mas o que a gente vê, esses governos, é aquilo que a gente sempre fala, que nesses governos, o povo não cabe no orçamento. Ele não cabe no orçamento. Ele não cabe no orçamento da assistência social, que é a assistência que é para assistir eles nos momentos mais difíceis da sua vida. Não cabe no orçamento da assistência social. Não cabe no orçamento da saúde pública, não cabe no orçamento da educação, não cabe em lugar nenhum.
tem que viver à margem da sociedade para quê? Para, na época da eleição, ir até eles e mendigar alguma coisa em troca de um voto. Isso precisa acabar. E quem está nos ouvindo precisa entender, se vocês soubessem a força que vocês têm, vocês não aceitariam as coisas como elas estão. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente precisa usar os canais e ir e reclamar e fazer a denúncia quando o vereador Egon fala ali da luta que nós estamos fazendo pelo Vale Alimentação. A situação do Vale Alimentação, e nós temos aqui o Spolaor, que já foi gestor dessa cidade, sabe que o Vale Alimentação, quando ele vem para a mão do servidor público, ele vai pro mercadinho da esquina, para a fruteirinha da esquina, vai para aquele servidor que, quando ele tinha que trabalhar, podia abastecer também, porque é um cartão que ele vem com aquele recurso que ele pode fazer o giro do mês. E, comunidade, vale relembrar vocês, e para quem não sabe ainda, que esse servidor que está perdendo o Vale Alimentação ganha menos de um salário mínimo. E como ele vai sobreviver? Como ele vai sobreviver nesse momento, onde todo servidor público tem um consignado na conta? O que é o consignado? É um empréstimo. Então, o que ele recebe de salário? O Vale. O Vale, então, divide menos de R$1.000 por 2, e é o dinheiro que entra na conta daquele trabalhador. E sabe qual é esse trabalhador que hoje está ficando sem isso? Aquela tia que vai à escola do teu filho, aquela tia que recebe o teu filho quando tu chega na escola, que pega ele com carinho e cuida dele para ti, enquanto tu trabalha horas e horas, que ensina nossos filhos a falar, que limpa o nosso filho, que dá banho se for preciso, aquela que faz a comidinha gostosa para ele, que coloca ele para dormir e zela pelo sono dele. São essas pessoas que estão passando por isso nesse momento. E eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Porque não tem como a gente aceitar. A gente não pode aceitar. Eu não aceito que nenhum cidadão da minha cidade, enquanto eu estiver aqui, passe por necessidade. E o servidor, a gente vai fazer a luta até o fim. Porque se não tem como pagar o Vale Alimentação, e a gente sabe que vem essas que nem agora, o auxílio aos municípios, esses 12 milhões que vão chegar, quase 12 milhões, fere a lei do subsídio do trabalhador. Fere a lei. Eles vão ficar 2 anos sem receber aumento e algumas coisas mais. Então, mas a gente tem que achar, porque vai vir, o que eu falei? Quase 12 milhões. Então, a gente tem que criar auxílios aí dentro desses 12 milhões. Não é auxílio para fazer reforma com dinheiro livre. Por que a gente não usa o recurso livre para suprir essas necessidades? Tem certeza que você que está me ouvindo quer um ginásio reformado e quer que a tia do que cuida do teu filho passe fome durante esse período de pandemia? É isso mesmo? É isso mesmo que a gente vai escolher? A gente vai escolher reformar ginásio, a gente vai escolher asfaltar ruas. Eu sei que é um ano de eleição e que todos dependem disso para sair no nome, mas jamais, minha gente. Estamos vivendo um ano diferente, um momento diferente. Nesse momento, nós temos que escolher salvar vidas e alimentar vidas, porque vidas não vivem de vento. Vidas vivem e sobrevivem, precisam se alimentar. Ou vocês que acham que eles não tomam café da manhã, que não dão para os filhos comer durante o dia. Eu não queria estar no lugar deles, eu não sei se vocês querem. Um grande beijo no coração de todos que estão nos assistindo e podem ter certeza, a gente vai continuar na luta por todos vocês. E os governos precisam entender que os R$600, que vale alimentação, que esses recursos que chegam para a mesa do trabalhador, que chegam para a casa do trabalhador, não é despesa. É sim investir num país, numa cidade, num estado, para ele se tornar mais rico no futuro. Mas, pelo jeito, não estão conseguindo entender isso. Nunca viram ou nunca passaram e não conseguem entender. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Rita. Eu queria ouvir agora, para nós finalizando o nosso bate-papo aqui. Na quinta-feira que vem a gente dialoga mais um pouco. Isso que nós nem falamos hoje à noite aqui, né, Spor? Que foi ontem, o Senado votou a lei para privatizar a água, né? O esgoto, saneamento, a água. Nós nem conseguimos dialogar sobre isso hoje aqui. Fica para a semana que vem. Aí a gente sabe, toda vez que privatiza, o discurso é o mesmo, para atingir a todos, mas o que a gente é atingido é pelo aumento. Né? Depois vai aumentando as tarifas, vai indo, né? E vários lugares onde privatizar a água, hoje a população pede para voltar, porque a água é muito ruim, né? Além de ser, a gente é contra a privatização, o sistema, a forma como trata a água, depois ela fica muito ruim, né? O tratamento dela e o preço muito caro. Então eu queria, para finalizar aqui, ouvir o companheiro Spolaor e nós finalizando a nossa live de hoje. E agradecer a todos aqui, o Iano, né, o Laírton Rodrigues, que participaram aqui conosco,
que estão conosco aqui, todas as pessoas que participaram aqui, que deram uma olhadinha na nossa live também, que passaram por ali, né, que passaram pela nossa live, agradecer com muito carinho. Agradecer o Paulo, o Didi, o Ego, a Rita, e está contigo a palavra, Espolar. O presidente Deoclésio e demais integrantes desta sala, e a todas e todos que nos acompanham, e vereadora Rita e vereador Ego, quando vocês falam do Vale Alimentação, eu fico justamente olhando. Quando eu assumi a prefeitura, em 2006, o Vale Alimentação era chamado Vale Fome. Quem recuperou o valor para dar o mínimo de dignidade aos servidores públicos, de ter um vale que pudesse comprar, de fato, e pagar a sua alimentação, foi o governo do PT. Isso é preciso que todos nós, na verdade, possamos assumir e dizer, e que quando nós administramos esta cidade, nós nunca retiramos um direito sequer dos servidores. Pelo contrário, nós estabelecemos database, nós estabelecemos reposição, ganhos e conquista de direitos. Esta é a forma do PT administrar e olhar para quem efetivamente mais precisa e mais necessita. E eu posso dizer aqui, vereadora Rita e vereador Ego, por exemplo, hoje eu estou na condição de secretário em São Leopoldo, de habitação. Na minha secretaria de habitação tem funcionários que estão afastados fazendo serviço de casa. Eles continuam ganhando vale alimentação, nós não cortamos pessoas, na verdade. É preciso que se diga isto aqui, na verdade, para que todos possam ter ciência. Por quê? Porque as pessoas não estão em casa porque querem, elas estão em casa por uma condição de pandemia que não os permite desenvolver os seus trabalhos com naturalidade, com normalidade. E é preciso que você que está nos acompanhando, os servidores, a população, saiba a forma de um governo enfrentar a situação e administrar e a forma de outros governos. São decisões políticas, na verdade. Como nós aqui, presidente Deoclésio, tu muito bem falaste, muitos temas, não dá para a gente abordar todos, né? O processo de água que foi votado o projeto para privatizar, ou que eu vi que a vereadora Rita muito bem abordou e denunciou o Ministério Público, juntamente, com certeza, com o vereador Ego, que a prefeita da nossa cidade de Sapiranga, como presidente da agência, que é hoje de regulação do ponto de vista da água, autorizou 4,6% de aumento da água, em pleno período de pandemia, em pleno período de crise, que as pessoas estão perdendo dinheiro, que ali em São Leopoldo, onde tem o SEMAI, que é uma autarquia local, nós estamos isentando as pessoas de baixa renda de pagar a água, porque não tem condições de salário. A prefeita de Sapiranga, que hoje coordena a nível estadual a agência na nossa região, autorizou a Corsã a dar aumento da conta de água que vai vir esse mês. Os trabalhadores estão perdendo emprego, estão sem salário, estão reduzindo o salário e vão aumentar a conta. Isto é inaceitável, nós precisamos denunciar isso e ser solidário à tua luta, Rita, a luta do Ego, e todos nós, de fato, botar nas nossas redes sociais, botar nos nossos Face, criar uma movimentação virtual, já que não podemos fazer presencial, porque senão era de todo mundo fazer as suas manifestações e as suas mobilizações, mas não aceitar esta situação, na verdade, que está posta de encargo e de mais dificuldade, na verdade, para a nossa população. Então, senhores e senhoras, nós, na verdade, hoje, as lives são um momento da gente poder dialogar, com que nós, infelizmente, estamos impedidos por um vírus invisível de poder nos reunir presencialmente, de reunirmos em praça pública, nos centros comunitários, nas igrejas, nos espaços com que nós sempre fizemos. Mas nós queremos conversar com você e estamos conversando. Nós não desistimos de construir uma sociedade melhor. O tema da pandemia vai passar. Nós vamos nos cuidar, nós vamos orientar as pessoas a se cuidar. Infelizmente, nós estamos perdendo pessoas nesses dias, algo que nós não queremos e não aceitamos. Nós queremos prevenir e preservar a vida das pessoas. É por isso que nós viemos aqui e denunciamos a falta de investimento, de solidariedade. Esse dinheiro que hoje veio aportado pelo Congresso e pelo governo federal nos municípios, tem que pegar este recurso e destinar para comprar alimentação,
e para fazer linha de crédito para micro, para pequena empresa, para fazer linha de crédito para o pessoal do comércio, fazer linha de crédito, na verdade, para não deixar fechar os estabelecimentos. Eu me orgulho quando fui prefeito no nosso governo PT, nós tivemos, presidente Deoclésio, em um único ato, 52 empresas que receberam auxílio da prefeitura, e nós não estávamos numa crise que nem nós estamos hoje. 52 empresas assinaram uma única vez um acesso a recursos da prefeitura para estimular o desenvolvimento, o crescimento, geração de emprego. É isto que os governos têm que fazer. Então, nós precisamos agora fazer estas falas que estamos fazendo e cobrar das autoridades, cobrar dos governos as suas responsabilidades e orientar a população, né, no sentido de manter o distanciamento, no sentido de usar máscaras, no sentido de tomar providências. Eu estou vendo muita gente, muitas vezes nas ruas, que poderiam e deveriam estar com equipamentos. Às vezes eu entro em estabelecimento que agora está aberto, dizendo que tem que usar máscara, e quando eu vejo, tem pessoas lá dentro, muitas vezes até atendendo sem máscaras. Isto é um processo, na verdade, que nós temos que mudar. Não é possível fazer isso. Nós temos que orientar e as pessoas têm que se ajudarem a se cuidar. Eu disse antes aqui, nós tratamos desde o início, eu vou finalizando com isso. Você imagina, nós, com esse baixo índice de testagem em Sapiranga, nós temos 70 casos ativos. 70 casos ativos. E segundo o dado, a estatística de pesquisadores, a cada um que nós temos confirmado, tem mais 8, 9 não confirmados. Portanto, nós temos muitas pessoas na cidade que têm o vírus e que estão proliferando, e que, infelizmente, as autoridades não estão identificando, não estão testando para isolar e para controlar. No hospital tem 7 pessoas hospitalizadas. As notícias são, de fato, que não tem mais insumos para aqueles que estão hoje entubados para manter esse processo. Então, gente, preciso pedir a todos, vamos nos cuidar, vamos cobrar das autoridades e vamos tomar as medidas que são necessárias. Companheiro Deoclésio e demais equipe que está aqui, meus líderes sindicais e meus vereadores, é um orgulho poder estar participando com vocês, que cada um, que Deus proteja cada um, proteja a sua família, e que a gente possa, de fato, continuar lutando por uma sociedade melhor, mais humana, mais fraterna, e que esse processo da pandemia a gente passe o mais rápido possível para a gente fazer as nossas grandes reuniões presenciais e estar junto com o povo, cumprimentando e saudando, porque nós somos aqueles que nos movemos pelo calor humano, pela afetividade, pelo carinho, pela relação que queremos e sempre construímos de forma salutar com a nossa sociedade. Um grande abraço a todos, fique com Deus e que Deus abençoe a todos. Deoclésio, posso só, meu presidente, fazer finalizar aqui? Como o Expolaor tocou ali na situação da Corsã, a Corsã já foi notificada, a Jasan também já foi notificada pelo Ministério Público, né? Então, a gente está esperando agora a resposta da Corsã, da Jasan, sobre esse aumento, para que a gente tente barrar. A da RGE, que também aumentou, também está no Ministério Público Federal, então a gente também está aguardando a resposta, né, que já está no Ministério Público Federal. E sobre esses 11 milhões, 831.930 reais que está para chegar na cidade, a gente indicou para que fosse aumentado o microcrédito aqui para os nossos microempresários, a gente fez essa indicação, né? A gente indicou também para que fosse prestado um auxílio para as pessoas que não atingiram também, né, que não atingem o auxílio do governo federal, o auxílio emergencial. Então, e agora a gente está, eu e o vereador Egon, a gente vai estar pedindo um plano, né, vereador, para que venha que eles possam nos dizer, porque a gente não pode aceitar que esse recurso, nesse momento de crise, seja utilizado para outras situações que não sejam suprir a crise da população, porque o dinheiro é da população, a gente não pode deixar ela passando fome, passando necessidade, os empresários quebrando enquanto o dinheiro está aí. O dinheiro não é da administração, é do povo. Muito obrigada. Feito. Muito obrigado. Agradecer ao Vitor, que está conosco aqui, o Lailton também, a todos que participaram aqui, agradecer ao Didi, do Sindicato Sapateiro, agradecer ao Paulo, o Igor, a Rita, o Expolaor, e até quinta-feira que vem, gente. Boa noite, uma abençoada semana para todos.
Boa noite.